Que a paz de Cristo permaneça nos vossos corações neste dia, que a palavra do Senhor possa preencher os vossos corações, trazer direção, motivação, tirar toda a tristeza, trazer esclarecimento àqueles que vão estar conosco agora, ao vivo, e aqueles que verão este vídeo posteriormente. Que o Senhor feche a sua graça e seu poder sobre vocês. Eu venho como servo de Deus, profeta do Senhor, nesta noite para indicar a palavra do Senhor, para vir a revelação de uma palavra viva ao seu coração. Não somente creia, para que a obra do Senhor seja manifesta sobre a vida de vocês. Que o Senhor faça proezas grandes, poderosas, nos vossos corações. Vamos orar. Deus, nós iniciamos este momento na tua presença. Eu quero colocar aqui diante do Senhor todos os teus servos, aqueles que já estão aqui, aqueles que entrarão, Senhor, num outro momento. Eles possam viver as bênçãos do Senhor através dessa ministração e da tua palavra, tendo, Senhor, a direção correta para tudo aquilo que eles estão aguardando, para que eles possam ser preenchidos com o alimento precioso que é a tua palavra é viva, a tua palavra é o Senhor sobre nós. E é nela que nós confiamos, a palavra logos, escrita, porque tudo vai passar, mas a tua palavra não passará. E ela que trará, Senhor, o sustento para o tempo da dificuldade, o tempo da terra, que ainda veremos de enxergar com os nossos olhos, mas certamente estamos debaixo da tua promessa, aqueles que te amam, aqueles que te obedecem, aqueles que creem no Senhor e que entregaram a sua vida para o Senhor Jesus como Salvador e aquele que está sobre nós, sobre todas as coisas. Somos muito gratos por esta oportunidade. Quero orar, Senhor, e consagrar e abençoar os dízimos e ofertas, aqueles, Senhor, que têm sido obedientes a Ti, aqueles que têm feito os seus votos, aqueles que estão debaixo da aliança, Senhor, de votos de aliança, aguardando. A Tua palavra sempre nos ensinou. Nós precisamos dar o primeiro passo, na verdade, para que o Senhor, então, não é troca, mas para que o princípio da palavra venha sobre nós. Por isso, quando eu rompo, quando eu exercito, Senhor, a minha fé, quando eu entrego aquilo que é teu, direito teu, quando eu entrego, Senhor, toda a minha vida, Senhor, todos os meus bens, tudo ao Senhor, nós entendemos isso. E eu sei, então, que o Senhor, pois a tua palavra nos dá toda e qualquer garantia, a uma medida, a céus abertos, para a vida daqueles, Senhor, que estão contigo. Nós repreendemos, Mamon, todo tipo de avareza, nós repreendemos todo tipo de soberba, todo tipo, Senhor, de falta de direção, conquistar as coisas sem ter a direção na voz do Senhor, indicando e direcionando a vida dos teus filhos nessa reta final. E que a tua direção e bênção permaneçam sobre eles. Que eles não façam nada sem buscar em ti o caminho a ser, o lugar, a direção a ser tomada. E que certamente, se o Senhor estiver nisso, e a tua vontade for feita, eles serão bem-sucedidos. E eles herdarão e terão a promessa do Senhor em tudo aquilo que o Senhor já predestinou, planos do Senhor para a vida deles. E tudo que o Senhor tem de sonhos, a tua vontade, aliás, são propósitos e objetivos, objetivos ao coração de cada um dos teus filhos. E é por isso que nesta noite somos muito gratos ao Senhor pela oportunidade de podermos estar em comunhão um com os outros e receber a bênção do Senhor. E agradeço para que a tua presença Senhor, sobre nós, que cada um aqui seja preenchido com essa paz, com esse poder, com essa presença doce do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero, nesta noite, ministrar ao vosso coração o que está lá escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 e 26. Quero que escute atentamente o que está dito lá, porque lá nós temos uma palavra viva vem da parte do Senhor, para que nós possamos entender qual que é a função. E depois nós vamos tratar o que está em Lucas, capítulo 21, 34, sobre a nossa vida diante do altar do Senhor. Vamos ouvir o que está lá em 2 Timóteo, e aí nós vamos conversar um pouco a respeito disso. 2 Timóteo, capítulo 2, versos
24, 26. Quatro, 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno e a sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Amém. A palavra do Senhor, irmãos, declara para mim e para você que a criação aguarda a manifestação, aguarda com muita expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Há um clamor, o mundo, está chamando, o mundo está aguardando para que seja alcançado de uma forma verdadeira. Os campos estão brancos e nós estamos precisando e prontos para a ceifa, diz a palavra do Senhor. Estamos preparando os ceifeiros, somos esses que o Senhor tem levantado, para que a palavra do Senhor venha e tire essas pessoas da escuridão e tragam eles para a verdadeira luz. E ela só vem através da palavra. É uma decisão, esperando uma palavra que venha sendo gerada por fé ao coração destas pessoas e que você será um instrumento de transformação para a vida dessas pessoas. E aí, partindo deste entendimento que nós acabamos de ler, antes de eu falar sobre Lucas, capítulo 21, nós vemos aqui uma situação que é uma crise momentânea, onde a gente não consegue encontrar mais pregadores de exortações, Cada pregador, cada anunciador das boas novas, que tem aí no seu tipo de igreja, no seu tipo de conduta, esses anunciadores, eles estão muito mais preocupados em se defender os seus direitos, não é verdade? Para que não tenham as divisões, e que neste momento, nesta crise, que mostra através da apostasia, o que vai estar lá em Lucas, e algumas coisas que nós vamos falar de Lucas, situações grotescas que têm acontecido, trazendo divisão sobre a igreja, são pequenas raposinhas, que vêm para minar e destruir todo o plano de que Deus estabeleceu, e a igreja ela tem o seu foco principal, e ela vai manter o foco principal, e nós vamos falar disso. Mas são pequenas atitudes que começam a trazer, por isso que nós lemos, era necessário aqui que o servo do Senhor não viva a contender-se. Então são pequenas atitudes como ciúmes, invejas, ira, murmuração, mágoa, coisas parecidas como essa, que fazem com que o curso natural da Igreja de Cristo, e você é um instrumento de Deus, ele acaba se perdendo, ele acaba indo para outro rumo, porque essas coisas começam a trazer e mudar a diferença. E é por isso que eu trouxe para você uma informação, eu já falei isso uma vez na igreja, e não é uma história, mas é um entendimento, é uma situação de uma alegoria que eu quero te passar, para que você possa entender como é que Cristo nos enxerga, como é que Cristo olha para cada um de nós. Teve um determinado momento em uma fazenda o que nós chamamos de uma assembleia de carpintaria. Nesta assembleia de carpintaria, quero que você preste bastante atenção. Estava lá, o martelo, estava lá o parafuso, estava a lixa, estava o metro e estava o carpinteiro. E eles fizeram uma assembleia, o carpinteiro não estava presente, e eles fizeram ali uma estranha assembleia, onde o martelo tomou a frente, se colocou como presidente, exerceu a função de presidente e começou a notificar os participantes, do que deveria acontecer, e começou ali a fazer a assembleia. Mas, em um determinado momento,
os participantes notificaram a Martelo que queria que houvesse a renúncia. E começaram a falar a causa da renúncia. Ele fazia bastante barulho, e além de fazer muito barulho, ele vivia o tempo todo golpeando. Esse era o Martelo. O Martelo, de imediato, aceitou a sua culpa. E, na sequência, ele junto também pediu para que fosse também expulso daquela assembleia o parafuso. Porque ele disse que o parafuso dava muitas voltas. E ao dar muitas voltas, essas voltas que ele dava interminantemente, eram voltas que ele iriam chegar a algum lugar, sim, para conseguir algo, mas dava muitas voltas para conseguir algo. E o parafuso também reconheceu diante do ataque. O parafuso concordou, disse que isso está certo. Mas, por sua vez, o parafuso também pediu que também houvesse a expulsão da lixa. Porque a lixa estava ali fazendo um papel, ela era muito áspera no tratamento. Era um instrumento muito áspero no tratamento com as demais pessoas, com os demais instrumentos ali, fazendo com que sempre tivesse entre eles, entrando sempre em atrito. A Alicia, por sua vez, também acatou a condição, ouviu que era verdade, pois era a característica dela, e ela também pediu para que então fosse expulso o metro. Porque ela declarou que o metro sempre media os outros segundo a sua medida, como se ele fosse o cara mais perfeito de tudo isso. Conclusão, nesse exato momento, entra o carpinteiro. E aí o carpinteiro pega todos esses instrumentos, ele pega o papel, o parafuso, ele pega a lixa e ele pega o metro. Quando o carpinteiro ficou, olhando todos aqueles instrumentos, ele finalmente pegou um móvel rústico e converteu esse móvel rústico usando o martelo, usando o parafuso, usando a lixa e usando o metro num móvel, converteu essa armação rústica um fino e móvel. Não sei se era bancada, não me recordo o que, mas imagina uma coisa rústica que ele pegou, usou os instrumentos e fez se tornar uma coisa extremamente fina. E quando o carpinteiro ele saiu novamente e deixou todo mundo só, aquela assembleia reativou a discussão. E ela começou a trazer, e foi então que um outro instrumento que estava naquela discussão, o serrote, tomou a palavra e disse: senhores, olha só o que aconteceu, ficou muito claro, ficou demonstrado que nós temos muitos defeitos, mas muitos defeitos. Mas o carpinteiro trabalhou com os nossos pontos fortes, com os nossos pontos valiosos, mostrando para mim e para você, para que nós pudéssemos entender. Assim, nós não podemos pensar apenas os nossos pontos fracos, mas nós temos que nos concentrar de verdade em nossos pontos fortes. E assim, então, entendeu que o martelo era forte, ele era muito necessário, que o parafuso unia e dava força àquilo que ele estava unindo. E a lixa era extremamente importante, especial para lixar as asperezas de todas as peças que eram importantes. E o metro também era muito importante porque ele era preciso, ele era exato naquilo que precisava ser feito. E naquele momento, todos esses instrumentos sentiram uma equipe capaz de produzir móveis, aliás, de boa qualidade, de alta qualidade. Eles sentiram a alegria de trabalharem juntos. Quando você lê Timóteo, você percebe claramente quando ele diz que nós devemos tomar os cuidados e não sermos pessoas de muita contenda. Exatamente o que aconteceu nessa assembleia. As pessoas são seres humanos. Basta a gente observar e considerar quando uma pessoa busca os defeitos em outra pessoa, quando ela coloca o foco em outra pessoa, ela se torna uma pessoa tensa, ela se torna uma pessoa negativa, e ao contrário,
quando se busca com sinceridade, muito forte de todas as pessoas, o dom que você tem. Isso é muito importante. Você que está aqui, né, nas redes sociais, você que está nos vendo em outro momento, você é muito importante. Não se esqueça disso jamais. Porque nós podemos usar as nossas qualidades para sermos úteis ao trabalho de Deus. E não se esquecer e deixando que as ferramentas, quem? Nosso sumo sacerdote, nosso sumo carpinteiro, que é Jesus Cristo. E quando nós permitimos que Ele faça tudo isso, nós nos tornamos pessoas abençoadas, maravilhosas, diante do poder pleno do Senhor. Eu quero que você vá comigo agora, e você vai entender que eu te dei essa introdução, lá em Lucas, capítulo 21. Quero que você vá comigo lá. Versículo 33, 32 em diante. Até o 36. 32 até o 36. Por favor. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Amém. Glória a Deus. Perceberam a instrução que Deus deu? Eu lembro uma vez que nós falamos bastante sobre a igreja de Israel, o povo de Israel, quando tiveram a sua independência em 1948, que uma geração, quando a Bíblia fala de geração, ela fala sempre em 70 anos. Vocês receberam uma palavra profética nesse ministério, assim como muitos outros ministérios estão se preparando. Nossa palavra é: estejais prontos e preparados para ser agradecido a Deus por todas as coisas e se preparar para receber oficialmente tudo aquilo que é o sinal de Deus que está aí, sendo colocado na terra, para que você não se assuste e comece a contagem regressiva da volta de Cristo. Nós não sabemos o dia nem a hora, sendo leviano da minha parte, tentar dizer dia e hora. Mas quando a gente fala de tribulação, as 42 semanas, a visão de Daniel, aquela visão da estátua, dos reinos, né? A cabeça de ouro, né? O tórax, o braço de prata, quando nós vemos toda a parte do ventre, da coxa, e depois as pernas, e depois os pés. Aí a gente vê a cabeça toda de ouro, que ali estava configurada a Babilônia. Aí nós vemos toda aquela parte do peitoral e do braço, e nós lembramos ali dos medos e persas, e depois nós vemos toda aquela outra parte, né? Do ventre e da coxa, que era bronze. Nós vemos ali os gregos, e depois nós vemos os pés, né? Os pés não é a parte da canela, né? Os pés como todo, né? De ferro, mostrando Roma, e depois os dois pés de barro, né? Misturado ali, seriam os reinos divididos. E a gente pega toda essa história, a gente vai em Apocalipse, a gente vê as revelações de Daniel, a gente vê da onde vai surgir o anticristo, aquele que vem, aquele que está. E aí eu vou lá para Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e eu começo a ver ali e ler o que o Senhor fala conosco, o que o apóstolo fala conosco. Ele diz lá assim, em 2 Tessalonicenses 6, agora vós sabeis que o que tem para que ele seja revelado em seu tempo, porque o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora resiste até que o caminho seja retirado. Nós entendemos claramente aqui que o que tem ainda está, ele já opera. Quem opera? O anticristo.
Nós vemos lá na carta de João também, 1 João capítulo 2, versículo 17 em diante, diz: e o mundo passa e a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é a última hora. E como vós ouvistes que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora. Eles sairão de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, sem dúvida teria continuado conosco, mas eles saíram para que se manifestasse que todos eles não eram de nós. E vós tendes a unção e sabereis todas estas coisas. Se você percebeu o que João falou, o que Daniel falou lá, o que nós lemos aqui através do apóstolo Paulo, todos eles têm uma visão clara do que haverá de acontecer. Ali fala, né, daqueles 4 animais e de um último animal que é o mais poderoso, que sai lá com os seus chifres, os seus 10, e depois sai um menor, e esse menor cresce, e 3 são derrubados. Nós ouvimos aqui que os anticristos já estão no meio, já operava naquele tempo, que são os falsos profetas, as pessoas que saíram e não é pessoas de fora. Nós temos algumas vertentes que diz que o anticristo será do Oriente Médio, que será disso e será daquilo, será um muçulmano, nada disso, irmãos. Você que já estudou a escatologia, você que estudou a palavra de Deus, você sabe de onde virá aquele que vem para deter toda a força. Nós vemos aqui na estátua muito claro que o último reino que dominou naquele tempo, o povo, depois da Babilônia, do Médio dos Persas, depois dos gregos, foram os romanos. É de Roma que sai o profeta, né, o falso profeta. É de Roma que vai sair toda a questão de trazer a unidade sobre a terra. Os templos, vocês já estão vendo aí, já se descobriu um local para que fosse feito os templos, 3 templos, né? O Islã, o católico e o cristão. Cada um tem. Aquele não pode ter a cruz, aquele não pode ter isso, para que eles possam ter ali a paz, né? E nós entendemos a paz espiritual, não é verdade? E nós sabemos que nós não podemos e não faremos parte disso. Enfim, eu não quero entrar em detalhes. Este momento que nós temos de adoração, Senhor, não é para falar sobre isso, mas eu quero trazer a lembrança um pouco da história, de todos esses fatos. É por isso que o Senhor, nesta noite, pede para mim e para você o que nós lemos em Lucas, para prestarmos atenção, porque Ele, o Senhor, é o caminho. Ele diz lá em João: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chega, né, a mim, ao Pai, se não passar por mim. Está lá no livro de João 14. Nós somos esse instrumento. No princípio, que era a palavra, ela estava com Deus. Lá diz o texto, lá em João capítulo 1. E ele, tudo foi feito para ele, estava com Deus. No princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, para ele, por ele. E se não tivesse ele, nada disso teria sido feito. Eu e você não estaríamos aqui. Não estava a vida. E esta vida ele deu luz aos homens. E a luz então brilhou nas trevas. Jesus sempre foi e será a figura central da Bíblia. E nos arregimentou. Depois que Jesus veio, o mundo nunca foi mais o mesmo. Mudou, não foi igual. Houve então a ruptura das trevas e veio a luz, e a condição de que nós então chegássemos novamente até Deus através de Jesus Cristo. Nós quem? Nós, o povo do Senhor. Nós que somos do Senhor. Então, queridos, quem foi Jesus? Jesus não foi um professor, Jesus não foi um profeta, como diz o texto aqui, ele estava no princípio de todas as coisas, ele não foi apenas um bom homem, ele não foi um revolucionário. Você pode pensar em muitas coisas, as pessoas podem falar o que elas quiserem, porque já no tempo de Jesus, muitas pessoas faziam esse tipo de pergunta: quem é Deus? Por que ele veio? Né? Ele veio ao mundo para nos salvar, mandou seu filho Jesus para vir ao mundo para nos salvar. Agora, todos os que creem no Senhor Jesus podem sim, através de Jesus, para chegar ao Senhor, ao nosso Deus.
tem condição da vida. Estou passando algo que você já conhece de cor e salteado, porque você há muitos anos teve essa visão, recebeu Jesus Cristo. Então, que a tua atitude seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Que a minha e a sua seja a mesma de Cristo. Porque Jesus, embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Ele não se colocou no lugar de Deus, mas se esvaziou de si mesmo, diz a palavra. Tirou tudo de si mesmo, se fazendo servo, tornando-se semelhante à obediência, e obediência até a morte de cruz. Por amor a mim, por amor a você, e por amor a muitos que você, através do nome de Jesus, vai conseguir tirar das trevas e trazer para a verdadeira luz. E a mais alta posição entregou para mim, para você, no sentido de autoridade, de nos dar a chave que liga na terra, liga no céu. Para que no nome de Jesus, que foi dado toda a autoridade, todo joelho venha se dobrar um dia, nos céus e na terra, e debaixo da terra. E que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Está muito próximo disso acontecer. E é por isso que nós lemos lá em 2 Timóteo, que essas contendas que a igreja traz, porque a Bíblia fala lá, que antes disso acontecer, da vinda do Senhor chegar, o anticristo, o iníquo, ele vai ter que se mostrar. E ainda está detido por causa do Espírito Santo, mas vai chegar no momento, 3 anos e meio, primeiro arrebatamento, a igreja vai embora, o Espírito Santo de Deus vai embora. E aí, então, ele mostra a sua força. Nada mais vai deter a ele. Hoje eu sou a igreja, você é a igreja. Hoje nós temos através do Espírito Santo de Deus, que está em nós. Espírito de Deus. E a tua oração, o teu clamor, a tua postura, a tua conduta como servo de Deus, por todas as coisas, este mês de novembro nós estamos orando, né, para que o presidente Lula, ao assumir dia 1º, tudo aquilo que nós temos ouvido por trás, né, que caiam por terra. Todo tipo de situação que possa ferir a ética, né, da família espiritual, vai cair por terra. Deus é Deus. A nossa função é orar pelos governantes a partir de agora, este que vai assumir dia 1º de dezembro e ponto. Os governantes, todo mundo de autoridade. Esse é o papel da igreja. Para que nós possamos viver o que a bênção do Senhor nos faz. E é por isso que quando bate o desânimo na tua vida, o que você faz? Todos nós precisamos de um pouco de inspiração. E essa inspiração vem por ouvir a palavra do Senhor. A motivação que te tira desse momento de angústia e de desânimo é o poder do Senhor e a sua palavra. O que te cura é a palavra do Senhor, é a presença do Espírito Santo de Deus. No final aqui nós vamos orar por algumas pessoas. A família do Leandro, da Marilar, que a família como um todo. Se tiver mais alguém, coloque aqui para a gente lembrar do nome. E todos foram afetados com gripe forte, com Covid, com um monte de situação. E nós vamos cancelar todas elas em nome de Jesus. Vai cair por terra todas elas. Quem está com Covid, quem está gripado, quem está com dor, quem está com reumatismo, quem está com diabetes alto. Nós temos certeza. Porque quando nós somos motivados, a palavra de Deus ela fala para mim e para você o seguinte: Jesus, serviço universal de saúde para todos nós. Lá no livro de Marcos, Jesus certa vez disse: não são os que têm saúde que precisam do médico ou de mim, mas sim os doentes. Mas sim, aqueles que precisam. Eu vim para chamar, né, os pecadores e não os justos. Veja que tudo isso nós temos como verdadeiro, como conhecimento de causa e tantas coisas que nós temos aprendido pela palavra do Senhor. E o Senhor estabelece para nós a sua unção, o seu milagre. Você não precisa ser perfeito, nem ter a sua vida toda organizada. Deus conhece o teu limite, Deus conhece você, mas Ele veio por mim e por você, as nossas imperfeições. Você precisa apenas reconhecer que você não está sozinho e que Ele veio como homem, que você depende dEle e Jesus vai vir para sarar, curar a tua vida se você estiver enfermo nesta noite e te dar força e curar a tantos outros que você vai ministrar a palavra do Senhor. No livro de Marcos, o Senhor diz assim: peçam, busquem, e vocês vão me encontrar.
batam a porta e esta porta vai se abrir. Busque a minha presença. Porque ela diz assim, porque todos aqueles que me buscam, eles vão me encontrar. Todos aqueles que batem, a porta vai se abrir. Marcos capítulo 7. Como é importante nós termos uma palavra que, se você estiver triste, desanimado nesta noite, preocupado com as coisas que vêm acontecendo, os imprevistos que vêm acontecendo, descanse no Senhor. Porque quantas vezes você foi e você vê que não acontece nada, mas Deus está te ouvindo. Deus ouve a sua súplica. Ele vai responder a sua oração. Ele tem controle. Ele já colocou aquilo que você orou, aquilo que você colocou no seu coração. Não desista de orar. Persista. Continue. Persista. Fica de pé. Persista. Chore de pé. Ore. Mas não fique caído. Porque cair é do diabo, mas o levantar vem da parte de Deus. Você vai receber. Eu coloco isso sobre a tua vida nesta noite. Eu profetizo, você vai receber a resposta de Deus tão clara como o ar que você respira, tão certo como este ar que você respira. Você terá não só a visitação da parte do Senhor, mas você terá a sua resposta, tendo paz e sabendo que Deus te livra, que Deus vai fazer andar, que as coisas vão acontecer. E quando você não desiste, você vai começar a enxergar o impossível de Deus. Lucas capítulo 18. Lá diz que você verá o que é impossível para os homens, é possível para o vosso Deus. Para de olhar o teu problema, a tua dificuldade, o tamanho dela, você sabe disso. Olha para o tamanho do teu Deus, porque maior é este. Não há limites para Deus. Fale isso no teu coração. Não há limites para Deus, para o meu milagre, para a minha cura, para os seus propósitos. Pode parecer que não existe nenhuma solução. Tudo isso pode parecer para você na situação que você possa estar vivendo, mas Deus tem solução. Deus pode fazer milagres. Deus pode. Jesus vai tomar e fazer com que o impossível se torne possível. Vai tirar o pecado, vai reverter a morte e trazer a honra e a bênção que você precisa. E o Senhor ainda manda te dizer, tenha ânimo. Tenha ânimo para todas as ocasiões que você estiver vivendo. Em João capítulo 16, o Senhor fala assim, olha, eu estou dizendo essas coisas para que você tenha ânimo. Eu estou dizendo essas coisas para que você entenda. Tenha ânimo sim. Essas coisas eu estou dizendo para mim, para que vocês tenham paz. Porque no mundo vocês terão aflições. No mundo vocês terão dificuldade. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo e ele está em você, o seu espírito, e você vai vencer. Você vai passar por dificuldades? Sim. Você vai estar na terra nesse tempo difícil do princípio de dores que estamos vivendo e algumas coisas que estão acontecendo? Sim. Eu não sei se você já viu aí, não é fake, mas você já viu alguns animais andando em círculo durante um tempo? Aconteceu na China, aconteceu na Europa. Um oceano de peixes nascendo e fluindo de peixes, cardumes de peixes, no deserto onde não deveria ter um rio. Situações que estão acontecendo de uma força natural da natureza. E aí, os estudiosos, os cientistas, ninguém está sabendo explicar isso. Mas você já parou para pensar que é Deus dando um monte de sinais para que haja tempo de você voltar, se arrepender, né? Fazer o que nós acabamos de ler em 2 Timóteo, parar de trazer contenda na sua casa, na sua família, no seu trabalho, demonstrar um caráter extremamente positivo em Cristo Jesus para as pessoas que andam ao seu lado, e saber que o diabo vai tentar te destruir. Eu vou fazer a obra de Deus, ele vai tentar tirar da obra de Deus. Eu vou ser dizimista, ele vai tirar a tua fonte. Eu vou tocar na obra, ele vai dar no jeito de você ter um monte de problema. Mas sabendo de tudo isso, o Senhor te levanta e diz, ele é meu ungido, ele é meu servo, você não pode tocar, você não vai matar, você não vai destruir. O propósito que eu tenho para a vida dele, de todos os propósitos com objetivos, eu entregarei, porque eu sou Deus e vou continuar sendo Deus na vida dele, na sua. Por isso que você precisa ouvir, porque há uma esperança eterna. Há uma esperança eterna da parte do Senhor Jesus para mim e para você.
E qual que é essa esperança? Ele fala para mim, para você, ele diz que na casa do meu pai o quê? Há muita morada, há muita, diz lá a palavra do Senhor, no livro de João, capítulo 16, está escrito isso lá. Se não fosse assim, eu não teria subido, eu não teria dito isso a vocês. Eu feito da minha parte, vou preparar a lugar de vocês. Há uma esperança divina, eterna, que está para mim e para você. Por isso que nós lemos Lucas 21, 24 e 36 também, que diz lá, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, de bebedeira, de ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inexplicadamente, que ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre prontos, atentos, e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e está em pé diante do Filho do Homem. Lucas capítulo 21. Nós lemos isso aqui no comecinho dessa ministração. É a palavra do Senhor. E eu venho como profeta de Deus dizer para você que antes do iníquo, do homem iníquo, se mostrar a sua força, o templo está sendo construído, já estão se fazendo o metrô, os sinais estão aí, a natureza, a lua de sangue está mostrando a sua força, a lua já mudou a sua órbita com referência à Terra, os cientistas já confirmaram isso, o Senhor diz que muitas coisas dessa natureza iriam acontecer, os firmamentos iriam ser mexidos, a fome universal iria chegar, a situação financeira global do mundo iria ser caótica, guerras, rumores de guerras, as pessoas falando, a gente não precisa ir muito longe não, é só a gente olhar a polarização do que aconteceu com o nosso país e que ainda vai acontecer até o dia 1º. E é por isso que você tem que orar para Deus, no controle dele, fazer o melhor para o seu povo, para a nação. É isso que nós fazemos. Irmãos, o Senhor trouxe esta palavra ao meu coração para dizer para você nesta noite que antes de tudo isso acontecer, existe algo que já está visível no nosso ministério, em outros ministérios, na vida de pessoas. Pastores, presbíteros, diáconos, pessoas que iam à igreja com frequência. O que é isso mesmo? Apostasia. E o que é uma apostasia? Quando você lê lá o livro de Timóteo, capítulo 2, quando você lê Tessalonicenses 2, quando você lê 1 João 2, tudo que nós lemos aqui, diz que este iníquo, ele não é uma pessoa de fora, ele é do meio da igreja. Ele sai do meio da igreja, o anticristo. A Bíblia falou lá, você leu comigo, sai do meio de vós, mas não era igual a nós. Então não é muçulmano, como eu já disse, não é? Vem do meio daqueles que então entregaram o seu coração à apostasia. E o que é uma apostasia? A gente pensa logo em distanciamento, também é, mas quando você vai na raiz da palavra grega, apostasia é uma ruptura, é uma quebra de acordo. Uma sociedade, ela só é rompida se eu tenho uma sociedade com alguém. Existe, então, uma ruptura dessa sociedade. E a ruptura, ela vem por falta de acordo. A pessoa não está mais querendo fazer aquela mesma coisa que havia na sociedade. Rompeu o acordo. Rompeu os objetivos. Se distanciam. E a apostasia é exatamente isso. Na sua palavra raiz, do meio da igreja, onde vai se levantar esse anticristo, do meio do convívio cristão, da pessoa que conhece a verdade, é que ela vai romper. E a apostasia de muitos entre nós está assim, romperam, se afastaram, não concordam mais, não querem estar juntos. Isso são justificativas, isso não são verdade, continuamos o mesmo. A chamar continua mesmo, o nosso coração continua mesmo. Assim, eu estou falando de todos os reinos espirituais, igrejas que pregam e ministram a palavra de Deus, sofrem pelo mesmo sentido na questão da apostasia. Uma ruptura. E a pergunta que eu faço para você, que está aqui comigo, que vai me ouvir em algum momento, você está rompendo com Cristo, a igreja de Cristo, com aquilo que te formou, que te alimentou a vida toda com a verdade da palavra?
A palavra para você, então, se tornou uma mentira. Esquece o homem, esquece o tempo, esquece. Mas lembre-se daquilo que é ministrado dentro desses lugares e que é a palavra de Deus. Você rompeu, se afastou. Por isso que a Bíblia diz que então essas pessoas se apostataram e Cristo virá para buscar os seus verdadeiros. Eu não me preocupo com a maioria, porque a maioria para Deus, como ele falou, muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas o que tem valor, o que vai fazer a diferença, se você olhar pela palavra de Deus, são os remanescentes em Cristo. O nosso grupo, até por uma coincidência, a gente chama de remanescentes. Não é a massa, não é quem já passou, quem já saiu, é os que permanecem. E os que permanecem e os poucos farão a diferença. Volta. Volta. Chegue a Cristo o mais rápido possível. Observe o que está acontecendo em tua volta no mundo espiritual e no mundo também globalizado. Que você firme os teus pés e a tua vida na pessoa bendita de Jesus Cristo. Não se esqueça de viver o que está em 2 Timóteo capítulo 2. Tire todo tipo de sofrimento, tire todo tipo de ciúmes, de inveja, de murmuração, tire tudo. Se fortaleça em Cristo, porque Ele já está quase às portas e pode começar a contar. Faz aí 42 semanas. Começa a pensar nos 7 anos de grande tribulação e de tribulação, porque os sinais estão se concretizando e eles vão se concretizar rapidamente. O lugar perfeito, morada perfeita na Terra, já está também fazendo a terraplanagem lá no Oriente Médio para se levantar uma cidade vertical, para que todos possam estar lá, um lugar perfeito, onde o anticristo vai dominar todas as coisas. Você não estará aí, você não vai estar aí, você vai estar no reino dos céus e depois vai voltar para julgar a todos esses, a julgar aqueles que não aceitaram como nós vimos aqui e que serão lançados no fogo. Você está preocupado? Às vezes a gente fica preocupado como servos de Deus. Você serve a Deus porque você tem medo de viver no fogo eterno, né? No fogo e enxofre, a eternidade? Não. Você que é crente, você não tem medo disso. Mas você serve a Deus porque você ama a Deus e não porque você teme ir para o lago de fogo de enxofre. Porque muitos que dizem Senhor, Senhor, não estão. Muitos desses anticristos que lá já Paulo falava, já existe, ele já opera no meio de nós. Muitos já operam no meio de nós. Quem? Esses que entraram para a apostasia, que caminharam, que observaram, que passaram com a igreja e depois romperam. E naquele tempo já existiam muitos desses. E no nosso tempo, muitos desses. Por isso que aqui ele fala que vai vir aquele, vai vir o outro, quando o Espírito Santo de Deus for tirado, lá em 2 Tessalonicenses. E aí é esse último, o Espírito de Deus sai da terra, a igreja do Senhor. E esse anticristo, então, mostra a sua força, porque o que está detendo ele e o que resiste o caminho dele é a igreja de Cristo através do Espírito Santo. Se você sabe disso, você é a igreja de Cristo. Traga de volta a tua conduta, pede perdão ao Senhor, acerta a tua casa, não deixe de orar de manhã, tarde e noite, não deixe de buscar a presença do Senhor, que a tua casa e os teus sejam abençoados em todo tempo e em todo momento. Nós vamos orar primeiro por essas pessoas que estão enfermas. Quero que você coloque a vida do Leandro, da Marilá, que são pessoas que eu recebi informação, que passaram muito mal, né? Estão enfermos, estão com Covid, estão gripados, estão enfraquecidos, mas já estão recebendo a melhora, que começamos a orar desde que nós recebemos a notícia. Nós vamos ligar aqui na terra e ligar no céu para que eles sejam restaurados completamente nessa noite. E a você que vai colocar em oração algum querido seu que está com alguma necessidade, nós louvamos a Deus pela vida do parente do irmão Luiz, do presbítero Luiz, que já está atendido, já fez o catéter, né? Sofreu também um infarto, mas foi socorrido a tempo, fez o catéter e agora está nos cuidados também do INCOR, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Feche teus olhos, vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus.
Enquanto nós não irmos ao céu, que é o lugar que está preparado e que vai nos deixar felizes, um lugar onde não há dor, onde haverá um governo de equidade, onde nós vamos adorar ao Rei, o nosso Senhor Jesus, e nós veremos Deus como Ele é. Nós nos alegraremos em tudo. Mas enquanto isso não acontece, sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus, Senhor, traga paz àquele que está com angústia neste momento, com falta de esperança. Senhor, invada agora, em nome de Jesus, através do teu Espírito, e entregue, Senhor, a paz, entregue com direção, a certeza pela fé, porque a fé é que nem uma semente. Quando nós plantamos a semente da fé, ouvindo a palavra, ela vai chegar no momento que ela vai produzir os... Eles tenham esta semente da fé sendo gerada, sendo, Senhor, aguada pela tua palavra, que tire toda a falta de esperança, todo o choro que estava com você nesses dias, por causa de situações e porque você não está enxergando e não está vendo agir de Deus, lembrado, mas não tem tido resposta. E você ainda não conseguiu enxergar ou entender pela resposta de Deus, mas quando Deus se cala, é porque Ele te abandonou, não. É porque Ele está esperando que você só acene através da tua fé aquilo que Ele já te disse: estou contigo, não temas, eu luto a tua luta, eu travo a tua batalha. Confia em mim, descansa em mim, aquieta o teu coração. Tenha fé, porque eu já ouvi a tua súplica, eu já estou providenciando o teu milagre. Acelere o teu milagre através da fé, acertando o teu altar, acertando a tua casa, acertando a tua vida com Cristo Jesus. Não se afaste, volte. E aqueles que são dos remanescentes, aqueles que são deste ministério, aqueles que você conhece que estão distantes dos seus ministérios, irmãos queridos que estão totalmente fora, já estão totalmente desmotivados, se entregaram à apostasia. Fale com eles, tragam de volta. Deus tem autoridade na tua vida. Exorte-os em amor. Exorte com uma palavra de Deus. Diga: vamos nos preparar, Jesus está sobre. Você já parou para pensar? Estou falando isso nesta oração. Aqueles que estavam lá no início da criação, que dormem, estão aguardando a vinda do Senhor Jesus. Já pensou se eles ouvissem aquilo? E agora que está se cumprindo o fato verdadeiro da volta do Senhor, trazer o julgamento a todos e trazer a vida eterna àqueles que são dele. Se você morrer antes, você vai ressuscitar e vai subir para a glória. Essa geração não passará, diz a palavra do Senhor. E eu creio que eu vou estar vivo. Eu clamo a Deus e oro a Deus: Senhor, eu quero estar vivo. Eu quero ser arrebatado. Eu quero ter a experiência, Senhor, que os teus filhos tiveram. Enoque, Elias tiveram a experiência de ser arrebatados. E não está muito longe disso. Firma o teu coração diante do Senhor. Firma a tua vida diante do Senhor. Levanta a tua cabeça. Ao amanhecer no dia de amanhã, ao levantar para o seu trabalho, se coloque na postura de filho de Deus. Quebre toda ação de Satanás. Você tem autoridade. Tudo que se trata de coisas espirituais, Satanás não pode mais tocar, não pode ter você, não pode fazer mal contra você, porque ele já foi vencido naquela cruz. Se você acredita naquela cruz, se você está firme naquela cruz, e se você não está aposta, volte o mais rápido possível na sua fé e fique de pé firme no Senhor Jesus. Este é o recado de Deus para você nesta noite. Senhor, nós queremos também agora clamar, Senhor, pelo presidente Lula e todos os seus ministros e todos os seus que estão se preparando para assumir dia 1º. Se esta for a tua vontade, nós te pedimos, ó Pai, que toda a intenção do mal, todas as PECs que vão trazer destruição ao país, seja ela econômica, financeira, Senhor, toda desvio, o jabuti, como eles falam no jargão deles lá, vai pegar parte desta PEC e tirar valores da pedagogia, vão tirar os ensinos, vão dizer que, menina, coisas que nós sabemos que estão por trás, Senhor, desses que vão estar no comando. Nós, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor,
de alguma maneira ou de uma forma sobrenatural, não permita que esta nação esteja debaixo deste jugo, debaixo, Senhor, dessas autorizações que vão contra a tua palavra e os princípios éticos e cristãos. Se for Bolsonaro, se for outros, se cancelarem todos, qualquer um, esteja debaixo do teu governo. Nós clamamos por isso. Clamamos para que, Senhor, aquele que estará na frente, possa invocar o poder de Deus, e mesmo que fizesse isso, se mesmo aquele que estiver lá não é temente ao Senhor, use a vida dele para que ele traga benefícios morais, éticos, conforme a tua palavra, para esta nação. Clamamos também por esse estado de São Paulo. Clamamos pelos prefeitos e vereadores dessas cidades. E aqueles, Senhor, que são secretários e têm o poder de fazer com que as coisas aconteçam dentro do nosso município, dentro do lugar e habitação, Senhor, da região que nós estamos. Que o teu povo e a nação brasileira seja beneficiada, porque somos uma nação feliz. Sabemos, Senhor, que este país tem nas suas fontes minerais, nas suas fontes naturais, riquezas, Senhor, insondáveis, que todo mundo quer tomar conta, Senhor, da nossa Amazônia, tomar conta, Senhor, dos nossos lençóis freáticos, tomar conta, Senhor, dessa mudança climática, que nós temos um poder enorme através da Amazônia, o pulmão do mundo. É por isso que nós somos visados, por isso cai por terra toda intenção de vender esta nação para outros países, seja de quem quer que esteja. Senhor, de uma forma muito genérica, muito macro, daquilo que nós temos de conhecimento, porque sabemos, Senhor, como é estar lá, na mão desses poderosos, o poder de decisão. Muitas das vezes eles mostram alguma coisa à nação para que o povo seja manipulado para caminhar nessa direção, mas na realidade eles estão fazendo outro. Mas o que eles estiverem fazendo, que venha contra as tuas verdades, os teus princípios que foi colocado sobre o povo brasileiro cristão, seja em nome de Jesus cancelado. Satanás e toda a tua força que está por trás destes homens caiam por terra agora, em nome de Jesus. Que a tua vida e a tua família esteja debaixo da proteção do Senhor. Você tem promessas de proteção, de guarda, de saúde. Você tem proteção do bem-estar que o Senhor tem promovido para você. E que você receba aquilo que está aberto nas janelas do mundo espiritual, prosperidade, para ter a sua mão cheia, segurança, para ter o dinheiro para comprar o teu alimento, para cuidar dos teus filhos, educar os teus filhos, colocar a palavra de Deus aos teus filhos. Deus, eu quero clamar, tenha misericórdia dos nossos netos, tenha misericórdia dos nossos filhos. Sabemos, Senhor, que virá uma onda da parte da terra, dos prazeres da terra, dessas coisas que são malignas, tentando cada vez mais tirar a visão e o foco dos nossos jovens e dos nossos filhos. Eu declaro que os meus netos, eu declaro que os meus filhos, eu declaro que os vossos netos e os seus filhos sejam uma geração, a geração de Samuel, que eles se convertam, Senhor, ao coração de um Deus vivo através do seu Filho Jesus, e estejam aos pés dele. Que cada um dos meus netos, talvez eu não sei se estarei aqui, mas que eles possam verdadeiramente viver e ter a oportunidade de conhecer como Deus fiel, mas que a tua proteção esteja na mente, trazendo saúde e crescimento a todos eles e a cada um de vocês. Assim eu termino este momento de oração, de palavra, te abençoando e declarando o amor de Cristo sobre a tua vida e o nosso amor e a nossa oração por você em todo o tempo, para que você viva um tempo diferenciado na presença do Senhor. Assim eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.